Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Pessoal, na aula passada nós vimos um pouquinho sobre o começo da República no Brasil, né? Vimos sobre o período chamado de República da Espada, né? E começamos a ver um pouquinho da República das Oligarquias. Tudo isso faz parte daquele período que nós também já vimos, né? Que é a chamada República Velha. Ok? Então a República das Oligarquias, que vai durar até 1930, período no qual o Brasil foi governado, né, pelo mesmo grupo, que tinha seus interesses mantidos, né, pelos presidentes, pelos governadores, e eles mantinham-se tanto tempo no poder a partir de algumas estratégias que eles utilizavam, né? Algumas ajudas, né, algumas relações de ajuda que ocorriam no período, tá bom? Então, nós vimos um pouquinho sobre a chamada política dos governadores, né? A relação entre o governo federal e estadual, né? Apoio aos candidatos e por assim por diante, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar ainda no módulo 3, lembrando, caderno 1, módulo 3, página 188, ok? Vamos aprender então um pouquinho mais sobre as estratégias utilizadas pelas oligarquias para se manterem tanto tempo no poder no Brasil. Para entender melhor essa situação, né, convido vocês a discutir um pouquinho sobre coronelismo. Né? O que é isso? Coronéis. Os coronéis eram os latifundiários, donos de grandes porções de terra, então, que tinham grande poder sobre uma vila, um município ou mesmo uma região do interior do país. Apesar do título de coronel, eles não eram militares, tá? Eles recebiam esse tratamento por causa de uma prática antiga, herdada dos tempos do Império, né? Quando o Brasil era uma monarquia, então. Quando os grandes proprietários de terra eram condecorados com a patente de coronel por participar da chamada Guarda Nacional. Podemos considerar que era um título de honra, né? Como se fosse um título de nobreza ser coronel, né? De respeito. Mesmo após a extinção da guarda em 1918, a tradição foi mantida. Por isso, eles eram chamados de coronéis. Esses coronéis controlavam com mãos de ferro tudo o que acontecia em sua fazenda e arredores. Eles eram padrinhos dos filhos de seus empregados, faziam favores aos amigos, arrumavam empregos para parentes, faziam doações para igrejas e sociedades beneficentes. Em troca, exigiam total lealdade de seus protegidos, contando com um grupo de pessoas chamados de jagunços, né? Os jagunços, então, eram esses capangas, né? Que perseguiam e ameaçavam, e até em alguns casos espancavam ou até assassinavam quem desobedecia, quem não ia muito de acordo com o coronel, né? Esses são os jagunços. Aqui na imagem ao lado, né, uma típica fotografia dos coronéis, né, sempre bem vestidos e se apresentando assim para a população, tá bom? Na época das eleições, o coronel anunciava o seu candidato. E todos aqueles que de alguma forma haviam sido favorecidos ou dependiam desse chefe local tinham de seguir a escolha dele. É importante lembrar que naquela época o voto não era secreto, tá? Então ficava fácil do coronel saber em quem a pessoa votou, certo? Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto. E o conjunto de eleitores que estavam sob a influência de um coronel era chamado de curral eleitoral. Nesse período, muitas fraudes também foram praticadas como forma de assegurar que as pessoas certas fossem eleitas. Né? A política dos governadores e o coronelismo formavam uma rede de troca de favores que garantia aos coronéis e às oligarquias estaduais, representadas pelos governadores, e às oligarquias federais, representadas pelo presidente, a manutenção do poder, ou seja, se manter no poder por muito tempo. Dessa forma, as ideias associadas à palavra república, né, que significa coisa pública, coisa de todos, como participação popular,
representatividade, respeito à coisa pública, ficava cada vez mais distante da realidade do Brasil. Nesse sentido, pessoal, pouquíssimas pessoas participavam da política e as pouquíssimas pessoas que participavam de fato usavam a política para manter seus interesses, né? Observem aqui ao lado nessa imagem, né? Essa charge, né? A pergunta da mesária, que seria soberania, né? É o Zé Besta? Né? Ele responde, o político, né? Percebam que está escrito político aqui. Não, é o Zé Burro, né? É o eleitor que estava praticamente, né, sendo puxado pelo cabresto do político, da região, do coronel, né? Então ele não tinha poder de escolha, era ameaçado, coagido para que votasse no político escolhido pelo poder local, o que ajudava então o poder estadual e federal, ok? Então sempre as pessoas que eram desejadas acabavam sendo eleitas. Então você não tem aí representatividade do povo, né? O povo não escolhe de fato os seus representantes. Enquanto os coronéis dominavam o poder local, que eram as vilas e municípios, os estados de Minas Gerais e São Paulo, que enriqueceram por causa da produção de café, dominavam o governo federal. Os presidentes da República, dessa República das Oligarquias, como foi conhecido o período, foram indicados e eleitos por influência de fazendeiros paulistas e mineiros, líderes de uma rede de relações com fazendeiros de outros estados, mantida com aquela tal da política dos governadores que vocês já aprenderam, né? Como São Paulo era um grande produtor de café e Minas, que além de café produzia também muito leite, o predomínio desses dois estados no governo federal ficou conhecido como política do café com leite. Diferentemente do que muitos pensam, a política do café com leite não significou um revezamento automático de paulistas e mineiros na presidência do país, mas sim o predomínio desses estados no controle do poder federal. Os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco também influenciavam o governo federal, ok? Mas a maior parte dos presidentes desse período foram de São Paulo e Minas Gerais, ou tinham a concordância desses dois, ok? Mas não confundam, não era um paulista, depois um mineiro, um paulista, depois um mineiro, não tinha esse revezamento, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, pessoal, né? Essa gangorra seria o Brasil, né? Que estava ora com mineiros, ora com paulistas no poder, ok? Então existia esse predomínio desses dois grupos no poder, beleza? Por isso ficou conhecido como política do café com leite. Nessa imagem aqui, que eu trouxe no final da aula passada, né, agora acho que fica um pouquinho mais claro para vocês. Aqui a gente tem a cadeira da presidência da República e ao lado, né, no chapéu desses coronéis, né, é escrito São Paulo e Minas, né, Minas Gerais. Eles estavam, então, sempre mais próximos da cadeira da República, né? E embaixo, os outros estados, ok? Alguns tentando alcançar o poder, mas o predomínio, quem estava no topo da política, nesse período chamado de República das Oligarquias, era São Paulo e Minas, chamada política do café com leite, ok? Percebam que abaixo tem coronéis, né, de vários estados, Rio Grande do Sul, né, Paraná, ok? Pessoal, lembrando, né, eles tinham apoio de vários desses governadores, ok? Eles não estavam tentando derrubar esses presidentes, né? Eles estavam, sim, querendo o poder, querendo alcançar o poder, mas era ali uma troca de favores. Todo mundo estava junto nessa, tá? Por um bom tempo, eles estiveram juntos. Bom, pessoal, então nós vimos como a política dos governadores colocava os governos federal e estadual a serviço de grandes cafeicultores, né? Um dos melhores exemplos da manipulação do governo em benefício de uma minoria foi a organização do Convênio de Taubaté, tá? O que seria isso? Nos primeiros anos do século XX, então, os cafeicultores viram o preço do café cair muito, né?
essa queda do café poderia gerar uma crise, né, falir esses cafeicultores. Além disso, a partir de 1904, né, o país conseguia exportar uma proporção cada vez menor do que era produzido, gerando sobras desse produto. O que seria mais comum de acontecer, né, seria plantar menos, né? Se está sobrando café, eles plantavam menos, assim tinham menos prejuízo, sobraria menos. Porém, mesmo com essas sobras, mesmo com esses excedentes que não eram exportados, os cafeicultores não aceitaram diminuir suas plantações. Em 1906, pressionados pelos produtores, os governadores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo organizaram uma reunião na cidade paulista de Taubaté para tentar solucionar essa crise cafeeira. A intenção era garantir o preço do café, evitando que a superprodução, né, que significa produção além do que é consumido, baixasse ainda mais o valor internacional desse produto, levando os cafeicultores à falência. Para isso, propuseram aos governos dos principais estados produtores a compra antecipada da safra, prevista por um preço fixo, e que obviamente que seria interessante para eles, e o restante do café seria estocado até que o preço fosse normalizado, né? Depois, os estados que tinham comprado o café venderiam esses estoques, né? Então, entendam, o estado iria comprar o café dos produtores para eles não terem prejuízo, certo? E comprariam para não deixar que esses cafeicultores que estavam envolvidos com a política terem prejuízo, né? A proposta feita pelo Convênio de Taubaté para a valorização do café foi aceita e colocada em prática. Inicialmente, os governos estaduais compraram os excedentes. A partir de 1907, os custos com a compra foram assumidos pelo governo federal, que, sem ter recursos para isso, teve de pedir empréstimos no exterior para repassá-los aos governos estaduais. Ou seja, pessoal, o Brasil estava fazendo um empréstimo, não tinha esse dinheiro para comprar café para os produtores não terem prejuízo, né? Afinal, como tinham garantia de compra, os cafeicultores não se preocupavam em ajustar a sua produção à nova situação internacional, né? Então, essa crise, obviamente, afetaria a economia do país, né? Mas, de qualquer forma, com esses empréstimos, isso causou prejuízos ao Estado, ok? Em resumo, os impostos cobrados da população, cada vez mais altos, que poderiam ter sido utilizados em investimentos beneficiando diretamente a população, como investimentos em saúde e educação, foram direcionados para atender às necessidades de uma elite cafeeira e evitar que eles tivessem prejuízo, tá? Acima temos uma imagem referente a esse assunto, observem. É o voto de cabresto, né? Que vimos ao longo da aula, no qual os eleitores sofriam pressão para votar nos candidatos dos coronéis, que usavam a política para benefícios próprios, tá? Entendam, isso não é uma novidade na política do Brasil, né? Acontece hoje em dia de políticos usarem o dinheiro público para benefício próprio. Isso já acontecia há muito tempo, tá bom? Bom, pessoal, na aula de hoje vocês aprenderam sobre o coronelismo e a política do café com leite, que garantiu a permanência das oligarquias, né, no poder até o ano de 1930. Também viram que o dinheiro público era usado para salvar os cafeicultores que estavam em crise, como vimos no Convênio de Taubaté, ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Acima está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muitíssimo obrigado e até a nossa próxima aula.